na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouça a ministração da Palavra de Deus. De Cristo, shalom a todos os ouvintes. Estou feliz sentindo a presença maravilhosa da parte do Senhor Jesus. Somos gratos a Deus pelo convite. Eu louvo a Deus, nosso querido pastor Fabiano Silva, também a irmã Tatiane e a Ana, aniversário. A gente louva o Senhor, e a Bruna, que louvou com eloquência. Somos gratos a Deus pelas servas do Senhor, pelas palavras que já ouvimos, introdutória do pastor Fabiano Silva, e a palavra do Senhor, e todos os ouvintes. Um bom dia também a todos de outros países, do horário mudo. Estou alegre, amado, sentindo a presença maravilhosa através dos louvores. Deus já falou conosco, Deus já falou comigo, falou com você, já operou um milagre, maravilha na tua vida. Quero que você abra a Bíblia sem perda de tempo, o horário passa rápido. Lá na carta de Paulo de Efésios, tem a carta, capítulo 4, versículos, queremos ler uns 3 versículos, os 2 versículos, queremos ler a palavra do Senhor, que Deus colocou esse texto nesta tarde ao meu coração para transmitir. A hora que o pastor Fabiano falou comigo, Deus falou comigo também, convidando para transmitir a mensagem de Deus, e a gente veio como servo do Senhor para servir ao Senhor através da mensagem pregada. Fala assim a palavra de Deus: rogo, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis como digno de vocação com que foste chamado, como toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade no espírito do vínculo da paz. Esses 3 versículos da palavra do Senhor. Paulo, ele estava preso em Roma. Escreveu essa carta, não vou falar data para ser rápido aqui. Esta carta para a igreja de Éfeso, falando do atributo da unidade da fé, da humildade, mansidão e longanimidade. Então, esse texto da santa palavra de Deus, queridos, falando que significa, um chamado para viver de forma prática e fé cristã, equilibrando a nossa identidade em Cristo com a atitude diária da humildade, amor e unidade. É primordial nós falarmos isso aqui, nesta carta maravilhosa que Paulo estava falando da fé. Paulo pede aos cristãos de Éfeso que vivem em modo digno do chamado que receberam de Deus, unido na prática diária, na fé cristã, valorizando a humildade, a união da igreja. Nós temos de valorizar a santa palavra de Deus, amar os nossos irmãos, amar a nossa família, querido, com humildade, com gratidão. Então nós vimos esse texto da palavra do Senhor. Esta palavra, a unidade da igreja depende que os crentes evidenciam continuando a humildade, mansidão e longanimidade. A humildade, queridos irmãos, precisamos ter isso. Esse realmente é um chamado para que os cristãos vivam de forma prática, no amor, da humildade, a união no dia a dia, mansidão ou paciência para viver bem com os outros. Coisa boa, amado, nós viver
na unidade, na família, na igreja, nossos irmãos em Cristo Jesus, na sociedade, não praticar o que eles praticam, mas viver na unidade, na comunhão, na paz de Cristo. É isso que nós estamos sentindo aqui nesta noite. É isso que você está sentindo aí nesta madrugada, aí em outros países. Busque a paz, siga a paz, a unidade na tua vida, que é primordial para você, para mim, na nossa vida, na caminhada, no chamado que Deus tem para mim, para você. Aleluia! A mansidão, amada, é importantíssimo. Nós falamos da humildade, a mansidão, a qualidade a quem brando, pacífico, possui domínio próprio. Isso fala de tranquilidade. Você tem de ter tranquilidade, ter mansidão, amado. Aleluia, esse fruto do Espírito, nós como cristãos, nós temos de ter. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Talvez você está pensando na tua vida o que você vai fazer amanhã, nessa desequilíbrio emocional que você tem, mas Deus fala com você. Procura paz, procura realmente a humildade, procura a mansidão, busque a Deus, pede ao Senhor, irmã que está me ouvindo. Estou sentindo a presença maravilhosa do Espírito Santo, amado. Que a glória do Senhor possa se manifestar na tua vida, no teu ministério. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Possui o domínio próprio, é tranquilidade, amado. Seja tranquila, tenha paz no teu coração. O príncipe da paz está falando com você, que é o próprio Jesus Cristo. Dentro, inserido nesta palavra que nós estamos falando aqui nesta noite, ou nesta madrugada. E também longanimidade, a capacidade de suportar a adversidade, amado. Suportar a adversidade que nós estamos vivendo nessa geração tão difícil. Tantas coisas estão acontecendo no mundo que nós vivemos, amado. Mas suporta, esteja esse fruto do Espírito, a longanimidade, capacidade, suportar a adversidade, dores, ofensas, ou desamor, com paciência, sinceridade, controle emocional, amado. Muitas pessoas estão descontroladas emocionalmente falando, mas Deus, Ele vai renovar as tuas forças. Deus conhece o teu coração, Deus sonda a tua vida. Você que está me ouvindo, você que tem um chamado brilhante, muitas vezes você se ira, se revolta, mas o Espírito Santo fala comigo, Ele vai agir na tua vida, se você priorizar a palavra de Deus. Então é importante a longanimidade, controle emocional, força para não desistir, amado. Não desista do chamado na tua vida. Não desista. Foi chamado para louvar. Louve ao Senhor com gratidão ao Senhor. Foi chamado para pregar. Pregue a palavra do Senhor. Foi chamado para ensinar. Ensine a palavra do Senhor. Foi chamado para pastorear. Pastoreia com gratidão ao Senhor. Fazendo com eloquência, fazendo com realmente, persista, Deus vai abençoar a tua vida. Esses versículos maravilhosos da palavra do Senhor. Então nós vimos aqui, amado, esse versículo do capítulo 4 e 1 de Efésios, significa um chamado para viver de forma prática e fé cristã, equilibrada a nossa identidade em Cristo, atitude diária, humildade e amor e unidade, amado. Isso que é importante em nossas vidas. Então nós vimos aqui esse versículo da palavra do Senhor. Paulo também fala lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 e 8. Jesus Cristo é a maior expressão de humildade
e modelo de humildade, amado. Jesus Cristo, olha que fala a palavra do Senhor, lá em Efésios, verso 5 aqui que fala, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que haja em vós o mesmo sentimento de humildade que em Cristo Jesus, amado. Seja humilde, não seja arrogante, seja pacífico, tenha mansidão na tua vida, tenha paz no teu coração. Você vai vencer os obstáculos e intempéries da vida se você tiver esse fruto do Espírito, esse sentimento como Cristo tem, amado. Que sendo de forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, não, amado. Não seja isso aqui, amado. Seja humilde. Deus vai te usar a forma que você é. Vai louvar o Senhor na forma que Deus te chamou. A personalidade das pessoas são diferentes uma ou outra. Deus usa a forma, o pastor já falou aqui esta noite. Cada uma, a Tatiana tem uma forma, a Mahana tem uma forma, a Bruna tem outra forma, mas são usadas na mão do Senhor para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, amado. Aleluia! Então é importante aqui, versículo 7, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando de forma de servo, fazendo semelhante aos homens, amado. Sirva ao Senhor, seja servo do Senhor, fazendo a obra do Senhor. Aleluia, Deus quer usar você na forma que Ele te chamou. Aleluia, não tome atitude precipitada. É a forminha que Jesus quer te usar, serva do Senhor. Não tome atitude precipitada. Deixa Deus guiar a tua vida. Esse chamado que Deus realmente te chamou para pregar, para louvar o Senhor, é chamado pela parte do Senhor para a tua vida. Deus realmente fala com você, que Ele está te chamando novamente para você voltar a fazer o que você fazia. O Espírito Santo está nesta palavra, amado. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, 29. Jesus fala a sua palavra. Jesus Cristo, manso, humilde de coração, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso, humilde de coração. Encontrarei descanso para a vossa vida, amado. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Olha Deus falando com você, amado. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso, humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa vida. Talvez você está desesperado, desequilibrado, irado, revoltado por alguma coisa que aconteceu na tua vida, mas seja guiado pelo Senhor nesta noite. Deus fala com você. Deus, Ele quer capacitar você novamente. Deus quer renovar as tuas forças. Deus conhece o teu coração, Ele sonda a tua vida. Então nós vimos dentro desse texto, dessa carta de Éfeso, Paulo ensinando a igreja de Éfeso. Estava lá na prisão, mas ele era guiado pelo Espírito Santo para transmitir a mensagem para a igreja. Eu estou transmitindo essa mensagem para você. Glorificado seja o nome do Senhor. Paulo também, ele fala lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Esta carta de Paulo, a mansidão se revela quando Cristo vive em nós. Se Cristo está em você, você tem mansidão, você tem paz. Você tem equilíbrio. A tua vida emocional muda totalmente. Então nós vimos aqui, já estou crucificado. Paulo falou, já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele vive na minha vida. Oh glória! Estou sentindo a presença maravilhosa do Espírito Santo, porque Ele vive em mim.
Fui crucificado em Cristo. Daí eu tenho essa mansidão, aleluia, a vida que agora vivo na carne, vivo na fé. Paulo falando do Filho de Deus que me amou, entregou-se a si mesmo por mim. Ele entregou por você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para aquele que crê e não pereça, mas tem o quê? A vida eterna. Ele deu, ele se doou por você, por mim, pela humanidade. Derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário para nos purificar de todo o pecado. Ele quer entrar novamente na tua vida. Só basta você reconhecer, se humilhar perante o Senhor. Deus vai usar você novamente para a glória do nome dEle. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vimos aqui, lá em Salmos 86, versículo 15, amado. O salmista expressa esta palavra. Mas tu, Senhor, és o meu Deus, és um Deus compassivo, benigno, longânimo, abundante em graça e fidelidade. Olha a expressão do salmista, amado. Olha a expressão da palavra. Mas tu, Senhor, és um Deus compassivo, benigno, longânimo, abundante em graça e fidelidade. Deus conhece a tua vida. Olha a palavra que o salmista expressa. O profeta menor, lá em Naum, capítulo 1, versículo 3. O Senhor é tardo em irar-se, ser mais grande em força. Olha que fala. O culpado não tem por inocente, amado, não. O culpado ele não tem por inocente. Você praticou alguma coisa, reconheça que você precisa da misericórdia, da bondade, da graça do Senhor na tua vida. Reconheça, você vai ver que Deus vai fazer na tua vida. Aí eu profetizo para você, se você reconhecer, Deus vai agir novamente na tua vida. Nós vimos aqui o profeta menor Naum, ele falando: o inocente, o Senhor tem o seu caminho na tormenta, na tempestade. As nuvens são o pó dos seus pés, amado. Olha o poderio de Deus na tua vida. Ele pode mudar o quadro da tua vida, pode mudar o quadro da tua família. Ele tem poder e Ele está aqui nesta noite, aqui no estúdio, falando com você nesta madrugada, nesse horário, no seu horário que está você ouvindo a programação. Milhares de pessoas, Deus está operando milagre, prodígio, maravilha, renovando a força, curando, porque Ele tem poder. Estou sentindo a presença maravilhosa do Espírito Santo. Estou pregando para mim também, amado, porque Deus, Ele vai agir na tua vida. Deus vai agir no teu ministério. Deus vai levantar novamente você. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Deus concede aos pecadores, amado, tempo para que se arrependa. Olha aqui, ó. Deus concede para os pecadores tempo para que se arrependa, mas há limite na sua bondade, paciência, que persista na iniquidade, acabarão como objeto da sua ira divina, amado. Não persista na iniquidade, mas reconheça. Eu tenho de reconhecer as minhas fraquezas, as minhas falhas. Quando eu reconheço, amado, Deus nos dá vitória. Deus quer dar vitória para você. Deus quer agir na tua vida para a glória do nome do Senhor Jesus. Você crê que Jesus tem poder, amado? Você crê? Nós cremos aqui nesta noite que as levitas louvaram o Senhor. Deus já falou com você, vai continuar falando, ficar falando através da palavra. Deus, Ele vai dar um escape para você. Você tomou um rumo na tua vida, pensava que ia dar certo, mas não deu certo. Mas deixa Deus guiar a tua vida.
Daí você vai ver, deixa Deus controlar o teu lado emocional, a tua vida financeira, a tua vida no teu casamento, na tua família. Você vai ver que Deus vai fazer na tua vida. Se você acreditar na palavra que eu estou falando, Deus vai agir na tua vida. Reconheça, volte atrás. Não continue, volte. Volte atrás, você já está chorando. Deus está me mostrando você. Porque você está reconhecendo que você precisa da misericórdia, da graça de Deus na tua vida para vencer o intempéries da vida, as afrontas do adversário. Você vai vencer se você reconhecer e colocar Ele guiar a tua vida para a glória do nome do Senhor. Lá Paulo também falou, lá na sua carta em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1 e 10, a unidade dos cristãos leva no mesmo pensamento, parecer. Rogo-vos, porém, irmão, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que fala, que digais a todo uma mesma coisa, que não haja entre vós distinções, antes sejais unidos em um mesmo sentido e o mesmo parecer, amado. Olha que Paulo fala para nós, essa carta de Coríntios, para a igreja de Coríntios. A igreja que tinha os dons espirituais. A igreja que era usada para o Senhor, mas tinha muitas coisas lá, falhas lá dentro. Mas Deus age pela palavra. Paulo estava falando esses versículos aqui da palavra, que haja unidade nas nossas vidas, na igreja, aonde nós estiver, mesmo pensamento, aparecer. Rogo, pois, irmão, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais toda uma mesma coisa, que não haja entre vós distinções, antes sejais unidos em mesmo sentido, em um mesmo parecer, amado. Seja guiado pelo Senhor. O Espírito Santo, Ele trabalha nas nossas vidas, amado. Então nós vimos aqui, dentro desse texto da palavra do Senhor, esse versículo, ele forma mais uma forte afirmação da unidade dos cristãos, amados. Que a igreja de ação do Espírito Santo entre nós também, maior convocação para ela. O Senhor, é um versículo 5 que prova, realmente refere-se a Cristo, amado, o nosso Salvador. Toda essa unidade vem da unidade de Deus, amado. Se você tem comunhão com Deus, você vai ter comunhão com o teu irmão. Se você tem comunhão com Deus, você vai ter comunhão com a tua esposa, com os teus filhos, com o seu pastor, aonde você estiver. Você vai ter, se tem comunhão com Deus, ter intimidade com Deus, você vai vencer todos os obstáculos, vai vencer todos os intempéries da vida. Mas devemos ter comunhão com Deus, comunhão com meu irmão. Como é que eu vou pregar se eu não tenho comunhão com meu irmão? Na prática, amado, como? Não existe. Posso falar bonito, posso cantar bonito, mas se eu não tiver comunhão com meu irmão, estou pregando uma coisa que não pratico o que eu prego. Então vão viver que pregamos e realmente praticar o que nós falamos, amado. É fácil eu chegar aqui e inventar alguma coisa, mas eu estou guiado pelo Espírito Santo. Deus está falando comigo, mas está falando com você. Viva o Evangelho. Seja grato ao Senhor que Deus já fez na tua vida. Gratidão, amado. Não seja ingrato. Deus, Ele conhece o teu coração, a tua trajetória de vida. Deus observa a tua vida neste dia, nesta hora, nesta madrugada. Deus está agindo na tua vida. Porque você se humilhou perante a Deus, não perante o pastor Ademar, sobre os cantores que cantaram aqui, não. Perante a Ele, que Ele está no controle de todas as coisas. Ele conhece a minha vida, conhece a tua vida. Ele vai dar vitória para você. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, amado. Então esse texto da palavra do Senhor é tremenda, mas se nós fosse falar muito mais aqui, tinha muito mais coisas. Nosso Salvador
Toda essa unidade vem da unidade de Deus, o único verdadeiro, amado. Deus, único Pai e Pai de todos, sobre todos. Está a natureza, a autoridade universais de Deus, Pai. Ele é o nosso Pai, amado. E Ele está aqui, está estendendo a mão para o teu lar, para a tua casa, para o teu ministério. Você pensa que acabou o teu ministério, não acabou. Ele ainda tem obra na tua vida. Estou com a idade já meio avançada, não importa, mano. Eu já passei dos 60 de Jesus, vou parar por aqui, mas estou aí fazendo a obra do Senhor, amado. Com dedicação, não para se mostrar, não. A glória não é minha, a glória é de Deus, amado. Então faça com amor, não importa a idade. Se ainda você tem fôlego de vida, louve, glorifique, exalte, engrandece o nome do Senhor. Deus vai te honrar ainda. Não acabou. Mas estou aí numa cadeira de roda, estou aí, não, ainda. Deus quer te usar através da tua voz, através das tuas mãos. Levanta a tua mão no seu lar, na sua casa, nesta igreja que você vive aí. Deus vai exaltar, vai abençoar a tua vida. Então esse versículo da palavra do Senhor, Paulo ele falou: rogo, pois, irmão prisioneiro do Senhor, que andeis como digno de vocação que foste chamado, amado. Seja digno, seja fiel ao Senhor. Deus vai abençoar a tua vida. Já estamos encerrando a mensagem. Está dando o horário, amado. Nós queremos encerrar no horário certo, para me voltar outra vez aqui. Deus é fiel. Tinha mais umas coisinhas para falar, mas Deus já falou conosco, através do louvor, através da palavra, através das orações. Que Deus abençoe o teu lar, a tua casa. Nós vamos orar agora por você. Se você estiver enfermo, se você quiser voltar para Cristo, reconheça que você precisa urgentemente voltar enquanto é tempo. Jesus está voltando para buscar a sua igreja na terra, amado. Ou eu posso partir antes da volta de Cristo. Dia de amanhã não pertence a nós, pertence ao Senhor Jesus. Ele está no controle de todas as coisas. Não te preocupe, nós vamos orar em nome de Jesus Cristo neste momento. Vamos levantar as nossas mãos aqui neste momento. Vamos orar para as milhares de pessoas que estão nos ouvindo através do meio de comunicação. Aleluia. Deus está operando milagre, amado. Em muitos lugares, muitos países. Espírito Santo, nós pregamos a tua palavra. Falamos as 3 palavras aqui, ó Pai. De mansidão, de longanimidade, de humildade, Senhor. Estenda as tuas mãos para esse lar, para esta casa agora. Que estão aflitos, angustiados, lado emocional, estão realmente, pensam que tem sendo derrotado, mas em nome de Jesus Cristo agora, renova as forças dos teus filhos, renova a força da tua filha, desse jovem que está me ouvindo, Pai. Espírito Santo vai trabalhando, vai, Pai, renovando, vai curando essa enfermidade. Onde tiver algum enfermo, cura agora, esse caroço saia, essa enfermidade no estômago, essa enfermidade na cabeça, nos órgãos, Senhor. Tu tem poder, e sinais seguirão os que creem em teu nome. Eu creio agora, eu oro, confesso, Senhor, através da fé, teus seus efeitos, Pai. Pela fé nós vemos agora o milagre nesse lar, restauração da família, restauração neste casamento. Tu tem todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra. Nós acreditamos, nós cremos, nós confiamos em Ti, para a glória do nome de Jesus Cristo.